Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Giovanni, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. E hoje nós vamos falar sobre uma temática muito especial, exercendo autoridade sobre outros. Como é que nós podemos exercer autoridade sobre os outros? O que envolve o princípio de autoridade? Qual é a função da autoridade espiritual na vida de outras pessoas? Então, baseado nessas perguntas, nesse entendimento, à luz da palavra de Deus, nós vamos falar sobre esse tema, exercendo autoridade sobre os outros. Nós vamos aprender que para ser um ser humano, um grande desafio para cada um de nós, seres humanos, se submeter às autoridades constituídas por Deus e também a nível humano. É também desafiador exercer autoridade sobre outras pessoas, até porque os seres humanos não têm naturalmente a facilidade de submeter a outras pessoas. Então, não é fácil, agradar a Deus nesse sentido, de modo correto, de modo que venhamos realmente agradar o coração de Deus. Então, tão importante quanto saber obedecer, também é tão importante saber liderar outras pessoas segundo o modelo de Jesus de Nazaré. Para que isso aconteça, é claro, nós precisamos de conceitos e princípios e valores bíblicos que precisam estar bem firmados na nossa vida e no nosso coração para que sejamos efetivos no exercício da autoridade, da liderança, da influência sobre outras pessoas. O primeiro princípio que nós queremos ensinar para você é que a autoridade é dada para servir. Vou repetir, primeiro princípio, a autoridade é dada para servir. Ou seja, à luz da palavra de Deus, toda a autoridade é dada pelo próprio Deus para serviço das pessoas. É o que nós vemos em Mateus 20, de 26 a 28. Pode parecer aqui até antagônico, mas quanto mais elevada for a posição de alguém numa hierarquia, maior será o peso de cobrança sobre o seu serviço em favor das pessoas. Ou seja, todo líder tem que ser um ministro, tem que ser um servo, seja na sociedade, seja na sua família, seja na igreja. Assim como um pai serve a sua família através da liderança, da mesma forma um pastor ou um discipulador na igreja deve servir a Deus servindo as pessoas. Eis o motivo da qual líderes, que necessitam então de um coração quebrantado na presença de Deus, entendendo isso, a fim de que façam visando o bem daqueles que lhes são subordinados. O entendimento de que toda autoridade dada por Deus é dada para servir. Segundo princípio que nós aprendemos, a diferença entre autoridade e autoritarismo. Será que existe diferença entre autoridade e autoritarismo? Nós vamos ver que sim. Muitos confundem o exercício da autoridade com o autoritarismo, uma espécie de tirania do poder. Há uma grande diferença entre um líder e um tirano. O primeiro, que é o líder aqui, vai à frente, ele aponta o caminho, ele comanda em amor e debaixo de uma legalidade, de uma autoridade, sabendo que não tem nenhum poder em si mesmo, a não ser aquele que foi delegado pelo próprio Deus. Já o segundo, o autoritário, o tirano, exerce domínio sobre as pessoas, busca sempre a sua própria satisfação e impõe a sua vontade pessoal goela abaixo sobre as pessoas. Ele age como se fosse a fonte da autoridade e usa sempre essa autoridade, extrapolando limites, muitas vezes impedindo com que aqueles que estão sob o seu comando pensem ou tenham também a sua própria convicção. Olha o que diz a palavra de Deus nesse sentido, sobre autoridade sobre pessoas. 1 Pedro, capítulo 5, de 2 a 3, o texto sagrado diz: apacentai o rebanho de Deus, que está entre vós, diz o texto sagrado, não por força, mas espontaneamente, segundo a vontade de Deus, nem por torpe ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores sobre os que vos foram confiados, mas servindo de exemplo ao rebanho. Servir de exemplo ao rebanho. Então, a verdadeira autoridade, ela procede de uma vida exemplar, uma vida coerente.
com o Evangelho de Jesus de Nazaré, com a palavra de Deus, com aquilo que ensina o cristianismo bíblico. Esse é o modelo de liderança segundo Jesus de Nazaré. Então, em primeiro lugar, a autoridade é dada para servir. Segundo lugar, a autoridade é diferente de autoritarismo. São duas coisas antagônicas, diferentes, contrastantes. Terceiro princípio que aprendemos: exercendo autoridade pela palavra de Deus. É necessário, irmão, a verdadeira autoridade, ela está fundamentada, baseada na palavra de Deus. Há uma conexão extraordinária entre essas duas coisas, entre o discipulado e a autoridade de Cristo Jesus. Ele mesmo disse: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Portanto, ide por todo o mundo, fazei discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Mateus 28, de 18 a 20. Então você pode notar aqui no texto bíblico que a tarefa do discipulado é uma consequência da autoridade que recebemos de Jesus. Visto aqui que o discipulador lidera não em seu nome, mas no nome do Senhor Jesus de Nazaré. É dele que procede, ele é o cabeça que tem toda a autoridade, que derrama dessa autoridade sobre o seu corpo, a sua liderança espiritual e o corpo de Cristo. Então atente para isso, é muito importante. A autoridade que está sobre um líder na igreja é a autoridade do próprio Cristo. E ele deve, esse líder, exercê-la única e exclusivamente baseado na palavra de Deus. Uma vez que a sua tarefa, é claro, deve ser de ensinar tudo aquilo que Jesus ensinou através dos evangelhos. Então a base da sua liderança será sempre a palavra eterna de Deus e não a sua vontade, os seus achismos, seus dilemas, seus caprichos pessoais, mas fundamentado na palavra de Deus. E em quarto lugar, meus irmãos, reconhecimento conquistado e não imposto. A verdadeira liderança sobre pessoas, a verdadeira autoridade em favor das pessoas, ela é baseada em reconhecimento conquistado e não imposto goela abaixo sobre as pessoas. Outro princípio muito importante para o correto exercício então da autoridade é que ela não pode ser imposta goela abaixo sobre os outros. E o que tem de líder assim, que tudo tem que ser do seu jeito, enfiado goela abaixo sobre as pessoas, né? São tiranos, autoritários, e muitos erram porque querem fazer com que outros se lhes submetam, sem contudo, primeiramente, conquistarem os seus corações, conquistarem a sua confiança, conquistarem o seu coração. O líder, segundo o modelo de Jesus, é alguém que conquista o coração das pessoas pelo poder do seu exemplo. O líder é aquele que vai à frente, é aquele que se oferece como modelo, como referencial, é aquele que ama e, baseado nisso, então, conquista as pessoas, encorajando essas pessoas a segui-lo, segundo o modelo de Jesus de Nazaré. Então, quais são os 4 princípios que aprendemos hoje para que possamos exercer a autoridade sobre os outros? Em primeiro lugar, a autoridade é dada para servir. Toda autoridade é em favor das pessoas, para servir as pessoas. Servimos a Deus servindo as pessoas. Em segundo lugar, existe uma diferença clara entre autoridade e autoritarismo. Terceiro lugar, exerça a autoridade pela palavra de Deus. É a Bíblia que tem autoridade. Quanto mais alinhado estiver com a Bíblia, mais autoridade eu exercerei em favor das pessoas. Quarto lugar, reconheça que a autoridade verdadeira ela é conquistada e não imposta goela abaixo sobre as pessoas. Amém? Eu sou o pastor Giovanni, nosso site é casanarrocha.com. Se você quiser nos seguir, nos conhecer, as nossas redes sociais, mídias, artigos, vídeos, muito material de graça para abençoar a sua vida e o seu coração. Lá nós também temos 8 cursos online que você pode fazer com certificação. Irmãos, é isso, faça esses cursos, cresça, floresça, aprenda mais do Senhor. Nós temos mais de 380 áudios disponíveis para vocês, mais de 1.400 vídeos à sua disposição para te servir, te fazer crescer no Senhor. E se você sentir no seu coração o desejo de se tornar um cooperador fiel
nessa obra linda que Jesus está fazendo, Igreja Casa na Rocha, Ministério Pastoral do Pastor Giovanni e toda a sua família. Entre no nosso site, casanarrocha.com, lá tem todas as informações de como você pode contribuir com essa obra linda do Senhor. Além do mais, temos também disponível a nossa chave Pix, Igreja Casa na Rocha 7@gmail.com. Igreja Casa na Rocha 7@gmail.com. O nosso Instagram é Igreja Casa na Rocha, nosso YouTube Igreja Casa na Rocha e o nosso Facebook Igreja Casa na Rocha está disponível para te servir através das mídias sociais. Que Deus vos abençoe, que você tenha um dia abençoado na presença do Senhor. Louvado seja o nome de Deus. Amém e amém. Um abração, beijão, Pastor Giovanni. Deus os abençoe. Entra lá no site casanarrocha.com.